Flávio Vinick, Fox Sports, tudo bom? Vocês traçam alguma meta para o time esse ano? Classificação para Libertadores, você falou em título da Sul-Americana. Qual seria a importância de estar na Libertadores ano que vem para a pretensão de vocês? Pode ser o Celso? É claro que a Sul-Americana é extremamente importante, né? O Fluminense no ano passado quase podia ter chegado à final se não fosse as 2 derrotas para o Atlético Paranaense, e aí nós pegaríamos o Júnior Barranquilla, né? Que o Atlético acabou vencendo. É um caminho meio rápido de você chegar a Libertadores, porque o brasileiro é muito difícil, né? E, enfim, então a Sul-Americana a gente vai trabalhar para ver se o Fluminense avança e quem sabe possa conquistar a Sul-Americana. No brasileiro a gente tem que olhar a realidade de hoje, né? Hoje o Fluminense está em 16º colocado, junto com outros clubes lá com 6 pontos, e o Fluminense está ali muito próximo da zona do rebaixamento. Então, evidentemente que nós, por isso que o Mário estava conversando, eu que já vivi esses tantos brasileiros, sei o que é isso. Por exemplo, se o jogo do Goiás, por exemplo, foi um jogo terrível, né? Porque era um jogo que nós precisávamos daquele 3 pontos, e aconteceu tudo, tempestade, pênalti, VAR, que aliás o VAR também tem sido uma coisa assim, extremamente complicada, né? Já discuti isso, inclusive, um debate na Rádio Tupi, enfim. Então, o Fluminense agora, nós temos que chegar lá, conversar com a comissão técnica, conversar com os jogadores. Esse é o grupo que nós temos, esse é o nosso grupo. Nós não formamos esse grupo, mas é o grupo que a gente conta. Nós contamos com todos eles. E se puder haver uma contratação ou outra agora, nesse momento, a gente vai procurar ver isso com calma, conversando com eles. Então, a expectativa acho que é essa. Lutar pela Sul-Americana, sair desse momento ali próximo da zona do rebaixamento. Faltam 2 jogos apenas para a parada, Flamengo e Chapecoense, e é esse o objetivo nesse momento. Não adianta a gente chegar aqui e dizer que vamos conquistar a vaga na Libertadores. Aí tem que estar entre os 6 e 4 e mais 2 para pré-Libertadores, enfim. Mas, evidente, se a gente conseguir uma boa recuperação, vamos partir para cima também. A gente não chega com coisa de apequenar, não. Nós queremos trabalhar isso e vamos passar isso para os jogadores. Vamos passar mesmo. E esperamos que eles também correspondam a esses anseios nossos, da nova direção e também, claro, da grande torcida do Fluminense. Boa noite aos dois. Vendo vocês dois sentados lado a lado, é inegável que a gente lembra do tempo em que os dois estiveram juntos em outra situação. O Celso como presidente da patrocinadora e você, Mário, como vice de futebol. Foi uma relação muito importante para o clube, que trouxe diversos títulos, mas também o fim dessa relação trouxe alguns passivos para o clube que ele discute até hoje, financeiramente, sobretudo. O quanto que para vocês é este momento uma chance de reparar talvez uma imagem e problemas deixados dessa gestão? E uma pergunta 2, como que vocês estão preparados para viver numa lógica completamente diferente daquelas que vocês viveram no passado? Nós já... Quer falar primeiro? Ou depois você vai? Eu já falei para você mais cedo sobre esse assunto. Na verdade, o Fluminense precisa reparar muitas coisas, principalmente organizar o pagamento das suas dívidas, dos seus problemas, enfim. Essa pergunta foi feita ao longo da campanha por alguns outros colegas seus. O Fluminense, o Celso fez parte da patrocinadora durante muitos anos da vida dele, já não faz parte há algum tempo, né? A patrocinadora busca os seus direitos, que entende serem indevidos na justiça. O Fluminense se defende também nessa situação. E na época, por exemplo, né, o Celso era presidente da patrocinadora, logo depois saiu, as ações, inclusive foram algumas delas, acho que até ajuizadas após a saída dele. E
se houver uma decisão favorável ao Fluminense nesses processos hoje, né? No caso dele é o vice-presidente geral do Fluminense, ficará satisfeito com o resultado, eu como presidente também. Se houver uma decisão desfavorável, com trânsito em julgado no futuro, a gente tem que arcar com nossos compromissos e pagar, né? Acho que o Fluminense, uma das coisas principais do Fluminense é o Fluminense voltar, não só a honrar os seus compromissos, mas como tratar as suas dívidas com honradez também. Por que isso? Porque o que eu mais escuto falar, e aí é inegável que eu escuto falar pelo fato de ter sido advogado do clube por 18 anos, então eu conheço as pessoas no dia a dia, os advogados nos tribunais, enfim, e as pessoas comentam comigo que o problema não é o Fluminense estar devendo, o problema é que o Fluminense se relaciona de uma maneira ruim, por exemplo, até com os seus credores. O Fluminense perdeu a credibilidade porque o Fluminense não negocia, porque o Fluminense deixa para lá, né, porque o Fluminense não dá atenção a essa questão que é gravíssima, que aliás é a situação mais grave do clube. Com relação a essa nova realidade, né? E eu também falei isso para você mais cedo. Essa nova realidade vai depender de nós. A gente entra hoje com o clube em dificuldade, mas o discurso do Celso agora há pouco é um discurso que eu gostaria muito de ter não só na nossa boca, mas também na boca dos torcedores, enfim, e até mesmo dos profissionais de imprensa que cobrem o Fluminense. O Fluminense está mais vivo do que nunca, ok? Um clube de futebol que tem mais de 5 milhões de torcedores e que apenas através de uma candidatura já foi procurado por tanta gente que tem interesse em voltar para investir no Fluminense, mostra que nós temos toda a capacidade de recuperação. Então vai depender de nós dois que nós façamos um Fluminense novamente grandioso e atrativo, porque a nossa marca é muito atrativa. Nós somos, como tem vários lugares aqui no clube escrito, nós somos a história, nós somos fundadores do futebol brasileiro. E é inadmissível que quem esteja sentado nessas duas cadeiras aqui não entenda esse tamanho imenso que o Fluminense tem. Eu, numa reunião essa semana, e em várias reuniões nós dois juntos, nós falávamos sobre a possibilidade de repatriar alguns jogadores ou de tentar jogadores com nome, com renome, mas que já estejam numa situação em que o Fluminense possa, por exemplo, adquirir sem ter que pagar os direitos econômicos, enfim, pela situação financeira do clube. E uma pessoa me perguntou, mas você liga para o jogador e diz o quê? Eu digo que eu estou representando o Fluminense. E todo e qualquer grande jogador terá sempre interesse de jogar num clube do tamanho do Fluminense. O Fluminense é que precisa saber o seu tamanho e entender que quem está do outro lado tem muita vontade de estar aqui e tem que ter muito orgulho de estar aqui. Então é assim que a gente vai trabalhar para trazer os investimentos de volta. Mário, Celso, boa noite, parabéns pela vitória. Obrigado. Mário, na última quarta-feira após o jogo com o Cruzeiro, o Ganso deu uma declaração muito forte dizendo, abre aspas, o sistema é F. De que maneira você, como presidente do clube, pretende se relacionar com as entidades do futebol brasileiro, no caso CBF e Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro? Primeiro, já anunciar a vocês que essa representatividade será feita por nós dois. Representação nas entidades. E eu não falo só da CBF e da Federação, eu falo da Comebol também. O Fluminense disputa a competição sul-americana, hoje em dia, praticamente todos os anos, a não ser que não se classifique para a Sul-Americana, que hoje é algo que seria raríssimo acontecer. Então, essa representatividade, ela tem que ser nossa. A questão do Ganso ele falou, e eu entendo o motivo pelo qual ele falou, mas esse tipo de fala, ela tem que vir de cima, ok? Justamente pelo fato de que o dirigente não joga e o jogador joga. E aí, se ele sofreu uma punição em razão do que ele falou, e isso pode acontecer, porque possivelmente ele vai ser julgado, enfim, pelo que falou, quem perde é o time, quem perde é o Fluminense. Então, essa falta de representatividade, que eu acho que com nós dois, até pela nossa característica e personalidade, né, o Celso, quando esteve aqui, sempre foi bastante veemente nas colocações defendendo o Fluminense, e eu, até por questões profissionais, defendi o clube por mais de metade da minha vida profissional.
Então, assim, eu acho que cabe a nós fazer essa representatividade e muito de encontro ao que o Celso falou agora há pouco sobre a nossa presença diante do elenco, quando eu digo elenco, quando eu falo representatividade, eu falo inclusive do clube em geral, que os funcionários confiem na gente, na nossa palavra, nos acordos que a gente fizer, né? Então eu acho que isso tem que vir de nós e a representatividade vai ser de nós dois no dia a dia. A gente pretende semanalmente estar presente nas entidades para que a gente possa construir uma boa relação e representar o Fluminense. E na Conmebol, uma presença que obviamente não pode ser semanal, né? Mas sempre que puder estar indo à entidade para entender como funciona, enfim. Não sei se você sabe, vários clubes no Brasil fazem isso, mandam representantes pelo menos de forma mensal. Isso faz toda a diferença. Aqui. Só um minutinho. Essa representatividade, eu me lembro nos 15 anos de patrocínio, que o Fluminense sempre teve muito problema na sua administração, não é agora só. Agora a coisa agudizou, na realidade. Mas eu ia no sorteio da Conmebol, eu tinha relacionamento lá e às vezes o presidente do clube não estava. Você está entendendo? Quem ia era uma pessoa designada pela presidência. É muito difícil você entender que um clube que vive essas dificuldades, que o presidente vai sair antes do mandato, isso perde representatividade. O clube fica muito mais exposto. Então é uma situação que evidentemente tem que ser resgatada. E, por exemplo, eu não tenho problema nenhum de falar do VAR. Eu tenho visto umas coisas de VAR aí, volto a dizer, meio absurdas. E parece que todo mundo tem medo. Então isso virou uma grande indústria, né? Tem um monte de gente empregada nisso, né? E você fica lá, não é, o sujeito fica 5 minutos para dizer o que é. Enfim, o futebol, eu fui ver esse jogo do Goiás, eu disse pro Mário, está muito chato isso. Muito chato, ninguém aguenta. Você fica lá sentado, não está entendendo nada, porque não se pode falar nada, fica olhando, o juiz não faz os gestos. Então eu acho que a representatividade vem muito da credibilidade da gestão. O problema, o Mário diz isso muito, eu concordo, mas o problema do Fluminense talvez não é má gestão, é falta de gestão. Você está entendendo? E é isso que a gente vai fazer. Nós vamos fazer a gestão do clube, eu lá no futebol e ajudando o Mário aqui, e o Mário me ajudando lá. Nós vamos fazer uma gestão coesa para procurar cada um nos ajudarmos para ajudar o Fluminense. Eu acho que é esse o caminho. Aqui, Vinícius Lima, Tabela Carioca, Mário, Celso, parabéns aos dois pela vitória, boa noite. Duas perguntas, uma sobre finanças, primeiramente, e depois sobre futebol. No que diz respeito a finanças, se falou em 3 coisas durante toda a campanha. Programa de sócio-torcedor, ter fluxo de caixa e gerar receita. Quais serão as estratégias que a diretoria do Fluminense irá tomar para melhorar nessas questões? E sobre o futebol, no que diz respeito ao trabalho do Fernando Diniz, que tem um estilo de jogo agradável a muitos que gostam de futebol, porém um ou outro resultado talvez não seja o esperado, até pela situação da equipe na tabela, e queria que falasse um pouco sobre isso também, questão de paciência, tempo de trabalho com o treinador. Vamos lá, com relação às finanças, acho que, pelo que me lembro, já falei aqui hoje, até sobre esse assunto, a estratégia é organizar as finanças, ok? E o que é organizar as finanças? É você atacar as dívidas de maneira inteligente na resolução delas, tá? Porque, assim, acho que eu falei isso mais cedo, acho que foi até para a Gabriela na entrevista. O Fluminense não tem condição de resolver e pagar a dívida dele integralmente, nem em 6 meses, nem durante toda a gestão. Pagar integralmente não tem como, né? Porque a dívida é muito grande, né? E aí, como é que você convive com uma dívida muito grande? Administrando ela e organizando o pagamento dela. E por que organizar o pagamento? Porque o grande problema é a falta de fluxo de caixa. Porque como a dívida é desorganizada, né? Não sei se você sabe, o ato trabalhista, lá, a centralização das execuções, a linha de corte dele é de 2011.
Então, são ações ajuizadas até novembro de 2011. De novembro de 2011 até hoje, estou te dando em números aproximados, o Fluminense talvez tenha aumentado a dívida trabalhista dele em algo em torno de 100 milhões de reais. Então, ele paga por mês aquele do passado, e esses 100 milhões de reais penhoram as contas do Fluminense semanalmente. E é isso que corta o fluxo de caixa. E aí vocês, às vezes, não compreendem como é que o Fluminense vende um jogador, o dinheiro entra e não vai para pagar o salário dos funcionários, porque a penhora chega primeiro. E aí a penhora chega primeiro, ok? E aí o Fluminense vai buscar dinheiro emprestado. Pessoal, silêncio aí, por favor, que o pessoal está trabalhando aqui. Obrigado. E aí, como você não consegue ter o fluxo de caixa, o Fluminense vai ao mercado e pega dinheiro urgente. Quando pega dinheiro urgente, pega juros altos. E aí, pegando dinheiro urgente a juros altos, só para você saber, no último balanço, o serviço da dívida, só de juros hoje, da dívida de curto prazo, são 65 milhões de reais de dinheiro que o Fluminense foi pegando emprestado. Então, qual é a nossa primeira tentativa, sendo muito honesto com você? Tentar estender o prazo do ato trabalhista. Tentar fazer com que a gente consiga aumentar o recolhimento, porque a gente não seria desonesto de pedir a extensão do prazo e não aumentar o recolhimento, porque aí seria uma injustiça com quem está lá para receber. E, com isso, você poder olhar para a dívida organizada e dizer, olha, eu tenho que pagar X milhões de reais de dívida trabalhista por mês, tenho que pagar X milhões de reais do Profut, tenho que pagar a folha, e aí, com o caixa liberado, eu consigo fazer as operações financeiras muito melhor, né? Aí eu não tenho necessidade de vender jogadores com a corda no pescoço, porque acaba vendendo mal, fazendo essa venda absurda do João Pedro. E quando eu falo sobre essa venda, eu falo justamente sobre a má escolha. Em nenhum momento a gente conversa, a gente acha que possa ter tido má intenção, não é isso. Mas é que a escolha foi ruim. Ou seja, a gente vendeu uma joia por um valor que na verdade não é o valor, ele pode ser progressivo, mas o dinheiro que entrou de primeira foi muito pouco. O Fluminense, se tivesse sido minimamente organizado, ele poderia ter buscado esse dinheiro em outro lugar e lá na frente, com a venda do jogador, bem lá na frente, pagar essa dívida, por exemplo, com deságio. Então, por isso é que eu insisto na palavra organização da dívida. Ou seja, é você olhar para a dívida, escolher o que você paga primeiro, ver o que tem multa maior. E aí é o seguinte, aí o trabalho é árduo, tem que ser diariamente, ligar para os credores, reparcelar, fazer os acordos, quando não puder pagar, ligar antes, para dizer que está com dificuldades, ou seja, ter a dignidade de entender que está devendo, sim, mas que aqui tem gente que está olhando para isso. Quem está do lado de fora precisa saber o seguinte, esses dois caras que estão lá estão preocupados com isso. Isso é muito importante para que a gente readquira o respeito, ok? Sobre o trabalho do Diniz, sobre a questão da comissão técnica, enfim, vou passar para o Celso para ele responder, tá bom? Pode ser? Não, a gente está, volto a dizer, chegando no clube, tá? Segunda à noite a gente toma posse, né? Então seria terça. A gente até vai dar uma passadinha antes para dar uma força lá pro pessoal. E, evidentemente, o trabalho de Diniz é um trabalho que vem encantando, mas você mesmo disse uma verdade. O Fluminense hoje não disputou a final do estadual, o Fluminense não foi eliminado da Copa do Brasil, e o Fluminense hoje está na Sul-Americana, beleza, e está próximo da zona do rebaixamento. Isso nos preocupa muito, muito. Mas o trabalho dele é um trabalho inovador, enfim, vamos conversar, vamos ver, todo mundo sabe, futebol é resultado, isso aí não é questão de dar tempo para o Fernando Diniz, ele vai ter o tempo necessário, mas nós também precisamos não deixar o clube, o time num momento desse e afundar, certo? E eu acho que não vai acontecer. Então a gente não tem nenhuma dúvida quanto ao Fernando Diniz, ele é o técnico, jogou conosco lá na época do patrocínio e vamos nos encontrar agora o mais rápido possível. A gente não queria ficar interferindo, porque não era, evidentemente, uma gestão nossa, né? Era a gestão do presidente que saiu, que vai sair agora na segunda-feira, e ele é o técnico e vamos torcer, caminhar junto, dar força para que os resultados também no Brasileiro venham o mais rápido possível. O Fluminense, na realidade, você vê, o Fluminense perdeu o Pedro, que foi para esse torneio aí, que eu também acho um outro absurdo. Torneio que a gente nem sabe o que está acontecendo.
Falei com o Branco, não pode, é o C3, é ser o Nino, o Alain e o Pedro. Aí eles escolheram o Pedro. Então é espetacular, né? Aí escolheram o Pedro. Não sei nem se está indo bem, não tenho ouvido. Tá bem lá? Beleza, olha que bom. Aí o que acontece? Nós temos essa situação. Aí é claro, você vê o Matheus Ferraz. O sujeito vem jogando desde o início do ano. Uma hora acontecia isso. Então perdemos o Matheus, o Nino suspenso. Hoje eu estava vendo ali na Fox, não sei, na televisão, que o João Pedro está com um resfriado, não sabe se joga. Eu até ia me prontificar, como eu sou pediatra, quem trata bem resfriado é pediatra. Se for o caso, até eu dou um pulinho lá para ver se eu consigo medicar o menino para ele ficar bem, quem sabe jogar amanhã. Então é isso, mas o Diniz, não há nesse momento nenhuma contestação, é o técnico e vamos seguir o trabalho.